Olá, bom lhe ter nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Eduardo Maia, eu sou doutor em hipnose clínica pela Espanha e nesse vídeo a gente vai falar sobre como interpretar os sonhos. Não baseado na religião A, na cultura B ou no líder religioso C, mas sim baseado na psicanálise. Você também pode aprender hipnose, não importa a sua idade, não importa a sua formação, não importa nem que você tenha uma formação. Para todos os detalhes, acesse www.academiadahipnose.com e você começa a aprender agora, após a vinheta. Em muitas culturas, os sonhos são considerados uma forma de comunicação com o sobrenatural, uma maneira de se prever o futuro das pessoas. É crença, desde a Grécia Antiga, de que através dos sonhos, o sonhador pode entrar em contato com deuses, entidades, espírito de mortos, guias espirituais, etc. Temos evidências disso em papiro egípcio datado de 2000 anos antes de Cristo. Em 1900, Freud publicou o seu primeiro livro, chamado A Interpretação dos Sonhos. Em seus textos, ele descreveu minuciosamente o trabalho dos sonhos, sua importância e utilização no processo analítico. Ele também afastou a temática das crenças religiosas e culturais, as quais vinculavam o sonho a uma experiência premonitória e supersticiosa, herdada da antiguidade através do senso comum. Bom, perceba que quando a gente fala de processo analítico, a gente está falando de analisar o sonho da pessoa. O sonho é uma manifestação do subconsciente, ou como chamava Freud na época, do inconsciente, que é aquela parte da mente humana que não é realmente consciente. Então, uma manifestação das nossas emoções, enfim. O ponto é, quando a gente tem um paciente na clínica que conta o sonho pra gente, e a gente vai interpretar o sonho dele, esse sonho muitas vezes vai estar falando muito mais do que o paciente falou pra gente durante todo o tempo de sessão, durante todas as sessões. Porque o que acontece é que através da análise a gente consegue muitas vezes enxergar muito mais longe do que o paciente acha que está enxergando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão daquilo que é herdado através do senso comum. Muitas vezes a lógica, a ciência, as comprovações não são suficientes para as pessoas passarem a acreditar em alguma coisa. Por exemplo, depressão, transtornos de ansiedade. Para muitos é encosto, tem que ir na igreja. Isso é uma psicopatologia, é uma doença da mente, é uma desordem mental, é um transtorno. E quando você está doente, você vai para a igreja? Beleza. Então, tudo bem, então, vai para a igreja. Agora o ponto é, a gente aqui está utilizando a psicanálise para fazer a interpretação, não nenhum tipo de religião. E é claro que existem muitas religiões no mundo, existem muitas culturas diferentes, não dá para a gente simplesmente pensar, essa daqui está certa, essa daqui está errada. É uma questão simplesmente cultural. Então, a psicanálise ensina a gente a fazer a interpretação de sonhos, mais uma vez, não baseado numa religião, não baseado numa cultura, mas sim baseado nesse processo analítico. Agora perceba que Freud escreveu o seu primeiro livro, A Interpretação dos Sonhos, em 1900. Esse vídeo está sendo gravado em 2022, fazem mais de 120 anos. Porém, para muitas pessoas, não é uma manifestação do subconsciente, mas sim uma comunicação com algum tipo de divindade, por mais que Freud tenha escrito esse livro já há mais de 120 anos. Segundo Freud, sonhos são fenômenos psíquicos onde realizamos desejos inconscientes. Na obra Teoria dos Sonhos, Freud postula que o homem precisa dormir para descansar o corpo e, principalmente, para sonhar. O sonho é a realização dos desejos reprimidos. Então, o sonho passa a ser o resultado de uma conciliação. Dorme-se e, não obstante, vivencia-se a realização de um desejo.
Satisfaz-se um desejo, porém ao mesmo tempo se continua a dormir. Então, muitas vezes, quando a gente sonha, a gente está simplesmente realizando um desejo reprimido. Eu vou dar um exemplo para você que é muito comum aqui na clínica. A pessoa que tem uma certa idade, 40, 50, 60 anos de idade, não constituiu família, não tem esposa, os pais são falecidos. O que acontece? Essa pessoa ela acaba se sentindo sozinha. E se sentindo sozinha, o subconsciente vai buscar realizar o desejo dela não estar sozinha. Então a pessoa vai sonhar com os pais que são falecidos, porque aquela pessoa já tem 50, 60 anos de idade, os pais já faleceram, vai sonhar que era criança, que estava junto com os pais, ou que é adulto e está conversando com os pais, e os pais vão se tornar ali pessoas presentes nos seus sonhos. Porque visitou alguma comunidade espiritual junto com os pais, porque encontrou os pais em algum momento ali. Não, porque ao mesmo tempo que a gente tem as partes que parecem reais no sonho, como por exemplo conversar com os pais, a gente tem partes irreais no sonho, que por exemplo as leis da física não se aplicam, a gente é capaz de voar enquanto a gente está sonhando, ou então a gente está num apartamento antigo que já foi reformado há muito tempo, que não existe mais porque o prédio caiu, enfim, ou porque não existe mais aquele momento ali, aquele ambiente. Enfim, e essas são as partes irreais do sonho. O sonho ele é mesclado por partes irreais e partes que parecem muito reais. Então, manifestação de desejo reprimido nesse exemplo que eu dei para você, e a gente vai ver outros exemplos aqui ao longo desse vídeo. Quando o homem dorme, a consciência desliga-se parcialmente, para que o inconsciente entre em atividade produzindo o sonho. Bom, como eu disse, Freud chamava de inconsciente, hoje é muito comum se falar subconsciente, exceto, é claro, entre os psicanalistas aí mais ortodoxos. Os desejos reprimidos são assim realizados, para Freud, as causas dos traumas que geram certos comportamentos tidos como anormais estão escondidas no inconsciente das pessoas, onde estão guardados os desejos reprimidos. Freud criou o termo conteúdo manifesto para se referir à experiência consciente durante o sono, correspondendo ao relato ou descrição verbal do sonho, ou seja, aquilo que o sonhador diz lembrar. Ou seja, sempre que o sonhador for contar um sonho para você, nós estamos falando do conteúdo manifesto. É aquilo que ele conta, é aquilo que ele diz se lembrar. Já o conteúdo latente corresponde às ideias, impulsos, sentimentos reprimidos, pensamentos e desejos inconscientes que poderiam ser ameaçadores. Temos, portanto, dois elementos agora. Número 1, o conteúdo manifesto, o que o sonhador conta, a narrativa do sonho, tal qual o sonho é lembrado ao acordar ou nos dias seguintes. O conteúdo latente, que é o significado do sonho depois de analisado, é o resultado da interpretação. Para chegar ao conteúdo latente, o analista parte das associações individuais do sonhador, de cada parte do que sonhou. Olha, isso aqui é uma coisa muito importante. As associações, elas são individuais. Não dá para a gente pegar uma associação genérica. Eu pesquisei na internet que a cobra quer dizer isso, o pai quer dizer aquilo. Não é assim que funciona. Todas as associações, elas são individuais. Por exemplo, o que o pai pode representar para uma filha? Pode representar uma fonte de amor e de carinho. Pode representar, por outro lado, uma figura de abuso, que abusou dessa filha sexualmente. Pode representar uma fonte de repressão, de violência física ou verbal. Então, não dá para a gente considerar que o pai vai representar para todas as pessoas alguma coisa. Todas as associações são individuais. E isso é uma coisa realmente muito importante, porque eu vejo pessoas pesquisando na internet, não, porque o pai e a mãe no sonho significa insegurança. Todas as associações são individuais.
Peraí, Eduardo, mas olha só, você fez uma análise agora há pouco falando em relação à pessoa de 40, 50, 60 anos que não tem mais os familiares, que os pais faleceram, que não constituiu família, que não tem filho, que não tem esposa, que é uma pessoa sozinha. Você concorda que eu estou sendo tão específico com a situação que a gente consegue chegar a essa conclusão devido a tanta especificidade? E quando você vai analisar a pessoa e você descobre que essa pessoa que você está analisando tem exatamente esse padrão comportamental, esse perfil, mosca. Então, assim, é importante considerar que todas as associações são individuais. Porém, nós temos alguns grupos que nós conseguimos fazer a interpretação direta por conta do grupo que a pessoa faz parte. Por exemplo, o que significa a cobra para as pessoas que são cristãs? A cobra e a maçã. Então, a pessoa sonha que está comendo uma maçã junto de uma cobra, beleza? Você já está presumindo até que a pessoa é cristã, porque esses elementos são bem cristãos. Então, ela já está dando uma dica para você que tem alguma coisa que ela quer fazer, que ela está achando que é pecado, que ela está sendo tentada a isso. Então, essa é uma associação que faz parte do grupo que ela faz parte. Então, a gente consegue fazer a associação individual e também a associação por grupo, com muito cuidado para não generalizar. Porque o que significa uma cobra para uma pessoa, o que significa uma cobra para um grupo, pode significar outra coisa totalmente diferente para outra pessoa, para outro grupo. Como, por exemplo, uma dançarina que seja agnóstica ou que seja ateia e que dance com uma cobra. São coisas completamente diferentes. Nosso primeiro passo no emprego desse método nos ensina que o que devemos tomar como objeto de nossa atenção não é o sonho como um todo, mas partes separadas de seu conteúdo. Quando digo ao paciente ainda novato, o que é que lhe ocorre em relação a esse sonho? Seu horizonte mental costuma transformar-se num vazio. No entanto, se colocar diante dele o sonho fracionado, ele me dará uma série de associações para cada fração, que poderiam ser descritas como os pensamentos de fundo dessa parte específica do sonho, ou seja, as manifestações do subconsciente. Para a psicanálise moderna, nós temos 3 definições em relação ao sonho. Primeiro, realização de desejos, reprimidos ou não. No exemplo que eu dei da pessoa que está reencontrando pais falecidos. Número 2, manifestação de medos, conscientes ou não. Vamos falar um pouco sobre essa questão da manifestação do medo, porque isso daqui tem um quê de premonição muito grande. Muitas pessoas confundem isso com premonição. Então vamos supor que você tinha medo de uma traição, vamos dizer, uma traição da mulher ou do marido, tanto faz. Beleza. E aí você está sonhando com a mulher, com o marido. Em determinado momento aparece um bicho rasteiro, um rato, uma cobra, uma aranha. Perceba que para a cultura cristã o bicho rasteiro ele representa a traição. Tá? Isso começa lá no Antigo Testamento, lá na Adão e Eva, tá? Que aparece a cobra que vai falar. Traição. Então isso é uma manifestação de medo de uma traição, porque no sonho apareceu ali a amada ou amado da pessoa junto com um bicho rasteiro, uma manifestação inconsciente ali do medo, tá? Inconsciente ou não. Ou então não precisa nem ser metafórico. Imagina que essa pessoa está sonhando que a mulher, que o marido está beijando a boca de outro ou de outra, e eles vivem numa relação monogâmica. A gente está falando aí de uma manifestação de medo, de uma insegurança dessa pessoa que está sonhando. Eventualmente, ela toma um chifre, ela fala, pô, eu sonhei, foi um aviso de Deus. Não. Se você quiser acreditar que foi um aviso de Deus, beleza, faz parte do seu sistema de crenças. Agora, a gente está falando de psicanálise, a gente está falando de uma manifestação do subconsciente, de um medo que a pessoa tinha de ser traído, de ser traída, e se sentia, então, insegura por conta disso. Aí a pessoa fala, puxa, bem que eu sonhei com isso, bem que foi um aviso das entidades. Não, foi uma manifestação do seu subconsciente.
E número 3, desabafos ou esvaziamentos. Para a retirada de mágoas, tem o objetivo de prover a descarga emocional, porque você já realizou aquilo mentalmente. Se você não tem o esvaziamento de uma mágoa, mesmo que inconsciente, essa mágoa permanece. O tempo ameniza as mágoas, porque você fez o esvaziamento, que são os desabafos que acontecem nos sonhos. Então vamos dar um exemplo aqui de um desabafo também de uma maneira metafórica. Então vamos supor que uma pessoa que você gosta fez alguma coisa que você não gostou, que você na verdade odiou, você ficou chateado com a pessoa. E aí você sonha que você está na casa da pessoa, passa uma barata e você mata. Metaforicamente se falando. O que representa a barata? É um bicho rastejante. Você está tentando matar aquela emoção negativa ali próxima à traição da pessoa para com você. E outra coisa, o seu sistema de crenças, ele é contra o assassinato. Então, você jamais mataria a pessoa, mas você matando aquela barata na casa da pessoa, você está fazendo ali um esvaziamento, metaforicamente se falando, como se você estivesse matando ali a pessoa, mas na verdade você está matando ali aquela emoção ruim, tá? Isso é um esvaziamento. Pode ser um pouco difícil, inicialmente, compreender essas metáforas. Parece. Agora, o ponto é, quando você começa a conversar com a pessoa e você isola cada elemento do sonho e você pergunta para a pessoa o que significa cada elemento do sonho, fica muito mais fácil de compreender. Ou quando você não pergunta à pessoa, mas você entende o sistema de crenças dela, você entende como é a vida dela, é um clique, é um start. Você fala, pô, é óbvio. Isso é uma coisa que você vai pegar com facilidade aí com a prática, porque pode parecer difícil interpretar os sonhos, mas na verdade não é. Então agora um exemplo de Freud referente à interpretação de sonhos, que uma paciente contou para ele que sonhou com o sobrinho morto em um caixão. Esse é o conteúdo manifesto. Então Freud foi isolando, foi puxando cada vez mais o sonho, pedindo mais detalhes, e o ponto é que naquele enterro existia ali um homem que essa moça era apaixonada. Então, o conteúdo latente. O ponto é que essa paciente de Freud, ela era apaixonada por uma pessoa que não podia mais ter ali o relacionamento. Era o amor proibido, era o amor reprimido ali. Então, ela teve esse sonho com a manifestação desse desejo inconsciente de reencontrar essa pessoa. Freud pegou isso daí. Como? Isolando os elementos do sonho, pedindo que ela contasse mais coisas, isolando o que cada elemento representa, e ele pegou isso. Esse homem está no sonho porque é a manifestação do desejo reprimido. Pô, Eduardo, mas peraí, tem um sobrinho morto no caixão? Ok, a gente não pegou para interpretar essa parte. O que esse sobrinho representa para ela? Então, outras perguntas aí para serem feitas para a gente buscar entender isso. Talvez seja a manifestação até de 2 desejos reprimidos, de reencontrar o homem, de ter o sobrinho morto. Talvez. O que precisa ser feito? Perguntar. O que esse elemento representa para você? Esse elemento, no caso, é o sobrinho. A gente precisa sempre isolar os elementos. Importante, a interpretação é sempre individual. Cada pessoa que vai associar os elementos do que sonhou a outras representações. Como eu disse, existe também a representação do grupo. Tá? Então, o que representa para um cristão um Jesus, um diabo? O que representa para mim um Jesus, um diabo? Bom, você não sabe qual é a minha orientação religiosa, pode representar exatamente o oposto. Tem muitas pessoas aí que adoram, né, Satanás, Lúcifer, enfim. É esse o ponto. Cada interpretação é individual ou referente ao grupo que ela faz parte, que você vai estudar isso. Agora, muitas vezes, a gente tem também os indivíduos que se opõem ao grupo que fazem parte. Por exemplo, eu fiz uma vez uma regressão de vidas passadas com uma moça que era da Assembleia de Deus. Aí você fala, peraí, Eduardo, mas a Assembleia de Deus não acredita em vidas passadas, em reencarnação. Pois é, ela é da Assembleia de Deus, mas tem as suas crenças particulares, tá? Então, é esse o ponto. O processo de interpretação de sonho conta ainda com metáforas produzidas
pelo subconsciente. O que significa para você o carro da família? O que significa para você uma cobra descer em um elevador ou subir em uma escadaria? Bom, quando a pessoa sobe, quando a pessoa desce, existe uma consideração desde os antepassados que subir é se dar bem, é subir na vida, é ir para o céu, e já descer é ir para o inferno, é tropeçar, é cair. Então, essa é uma associação que tende a ser uma associação de grupo. O exemplo da cobra. Cobra e animais rastejantes, para o cristão, é traição. Tá? Isso aí já vem da Bíblia, que ele, se não leu, ele foi obrigado a ouvir histórias, enfim. Então, é esse o ponto. E o que significa para você o carro da família? Mais uma vez, a gente tem que avaliar cada situação para fazer a interpretação individual ou do grupo. Para você que assistiu até aqui, o meu parabéns e o meu muito obrigado. A gente vai se ver agora no próximo vídeo, onde a gente vai conversar sobre sonhos lúcidos. Um abraço e até lá.